Povo querido. Eu sou a Gisele, esposa do pastor Anderson, da AD Jerusalém. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra de Deus, essa palavra que nos edifica, palavra que tem o poder de nos restaurar, de nos levantar, palavra maravilhosa que tem o poder de nos levar a Cristo, nos levar à salvação. Então, nós estamos aqui nesta tarde e nós vamos compartilhar com você alguns testemunhos de vida. Como já foi dito no podcast passado, nós estamos com esta programação muito importante para o mês de março, o mês da mulher, alcançadas pela graça. O nosso propósito maior é que essa graça maravilhosa alcance você que está nos ouvindo. Amém? Então, nós vamos começar aqui. E hoje eu estou com uma pessoa muito importante, uma pessoa muito especial, essa mulher de Deus, a Lauriane. Ela é esposa do Maicon e eles são líderes do Ministério de Casais e também do Ministério da Família. Olha só que responsabilidade, né, Lauri? Muito obrigada pelo convite, pastora. Fiquei muito honrada de estar aqui, né? Testemunhando, falando um pouquinho mais da palavra de Deus e como eu fui alcançada pela essa graça maravilhosa. Sim. E antes de você começar com o seu testemunho, Laura, eu quero que você nos fale um pouquinho sobre da sua experiência, como é estar no Ministério Feminino, participar desse ministério que é tão importante para nós mulheres. Amém. É um privilégio muito grande poder compartilhar e estar junto com essas mulheres de Deus, orando umas pelas outras, intercedendo umas pelas outras, e ali a gente se sente muito bem, porque ali a gente se comunica uma com a outra e a gente consegue, unidas, vencendo as batalhas que surgem ao longo, né, do nosso dia a dia. Isso é muito bom, porque a gente sabe que ali não é só um grupo, como uma roda de amigas, não é mais, vai além. Né? Nós nos tornamos irmãs, né, umas das outras, e isso é importante. A gente se sente acolhida, amada. É um ministério muito importante. Foi um ministério muito importante na minha vida. Ainda é até hoje. É um dos grandes pilares da nossa igreja, é o Ministério Feminino, e eu me sinto muito honrada de estar participando dele, porque ele faz um papel excelente e muito especial no meio de todos, né? Porque é onde a gente se sente acolhida. Eu fui acolhida quando cheguei aqui na Jerusalém pelo Ministério Feminino, né? E até hoje estou nele. Então, assim, e a gente vê sempre multiplicando essa quantidade de mulheres, né? Então, isso é muito lindo, muito, muito bom mesmo participar desse ministério. Sim, que é muito importante a gente passar para as outras, né? Como você disse aqui, não é apenas uma roda de amigas. Elas se reúnem numa terça-feira ou qualquer outro dia da semana, mas qual é o propósito, né? E o propósito maior é, sim, edificar essas mulheres em Cristo. Edificar elas na palavra, na oração, né? Edificar elas até dentro dos seus lares, porque algumas vêm com, né, de lares desestruturados, né? E aqui a gente tem essa oportunidade de trazer uma palavra que envolve também não só o âmbito espiritual de cada uma de nós, mas também familiar, nós como mãe, nós como filhas, né, que não são casadas ainda, nós como esposas. Então, tudo isso o Ministério Feminino, ele abrange, né? Então, é um ministério que tem a sua importância na vida de cada uma. E também, fora o Ministério Feminino, né, que você participa, aí você também é líder, né, do Departamento de Casais. Fala um pouquinho do Departamento de Casais e depois a gente vai falar da família também. Então, o Departamento de Casais foi algo que surgiu no nosso coração há uns anos atrás, quando nós começamos a ministrar individualmente para mulheres e o Maicon para homens, né? Ele foi surgindo aos poucos, não foi algo que a gente planejou, sonhou. Ele foi algo até que nos surpreendeu, porque, sinceramente, a gente nunca pensou que a gente iria trabalhar com casais, a gente sempre pensou que ia trabalhar individualmente, né? Com os cursos que a gente foi sendo ensinado ali e também depois começamos a ministrar eles. Então, a gente nunca sonhou com o Ministério de Casais, ele surgiu assim do nada e foi uma grande bênção, porque é lindo. A gente olha, sabe, e meu Deus, é aqueles casais surgindo, alguns com problemas, mas ao longo do tempo a gente vai vendo aquilo se solucionando, Deus abrindo portas, restaurando casamentos,
casando alguns casais. Isso é muito lindo. Isso a gente vê o ministério de Deus florescendo, as famílias, e isso é muito importante, porque o casamento, ele é algo que a sociedade perdeu, esse costume do casamento, essa questão, essa importância que antigamente tinha. Mas hoje, a gente, graças a Deus, está conseguindo voltar os nossos olhos novamente para esse ministério tão lindo que é os casais, e é de suma importância também, porque além de nós trabalharmos individualmente como o grupo de obreiros, o grupo das irmãs, né, o ministério feminino, nós também precisamos trabalhar os casais, porque eles também precisam ser alcançados. Então, a gente se sente muito feliz por estar ali trabalhando com os casais, muito honrado, e a gente nunca sonhou. Foi algo que Deus sonhou e a gente está vivendo aquilo que Deus planejou para a gente. Vivendo um propósito, né? Propósito que Deus colocou na mão de vocês e vocês não esperavam por isso. E como você também já disse aqui, como é lindo, né? A gente já fez alguns casamentos aqui, né? Algumas cerimônias. Isso é muito importante, né? Pessoas que chegaram até nós e já disseram, né? Puderam testemunhar. Eu já tinha perdido, eu acreditei que jamais eu ia poder até fazer uma cerimônia de casamento. E a igreja se uniu, né? Os casais se uniram e a gente conseguiu fazer cerimônia, festa, e foi maravilhoso, né? Então, é muito importante. Entendendo também que sem casal não tem família. Exato, né? Exato. A gente tem que tratar a base, que são os casais, e, consequentemente, aí a família. E os casais, no caso, né, tem uma reunião por mês. Isso, Laura? Isso, uma reunião, o segundo sábado do mês ficou estipulado da gente, segundo ou terceiro sábado do mês, para a gente estar aqui reunido, trabalhando um tema só exclusivo para casais. Aí nós retiramos as crianças daqui, levamos lá para a salinha, para que os casais fiquem à vontade, porque eu sou uma pessoa que a minha mãe, minha família mora no Rio Grande do Sul, então eu não tenho esse privilégio de ter alguém perto para que eu possa deixar os meus filhos. Então, aqui na igreja mesmo que a gente tem que desenvolver isso, porque tem muitos casais de fora. Nós vivemos em uma capital onde tem muita gente que vem de fora, que as famílias estão longe, então isso é importante, a igreja fazer esse sistema de encontros, né, estipulados só para casais, e retirar as crianças, porque também a gente dá uma oportunidade que os pais não têm. Isso não é assim, às vezes a gente pensa, mas deixa com alguém. Gente, tem gente que não tem, e aqui dentro da igreja a gente faz esse papel e a gente vê o quanto é importante, né? Porque tem gente que nunca, não teve nem lua de mel, que nunca saiu sozinho, que nunca dormiu sem os filhos. E aquele momento ali, nem que seja 2 horinhas, mas tratando só de assuntos para casais e eles ali juntos, já faz uma grande diferença. E a gente vê ali a importância disso. Não fica só uma reunião, se torna um momento muito especial para cada casal, Sim. né? E além de ter a palavra, né? Que ali vai estruturar eles. Exato. Dar um norte para quem está desnorteado, de repente, né, sem saber o que fazer. Mas a igreja também, então, se você casal, tem o seu filho, quando tiver, né, a reunião de casais, pode vir. A gente tem aqui toda a estrutura, tem pessoas para cuidar do seu filho enquanto você está aqui com seu esposo, com a sua esposa, num momento bem especial. E aí, então, e o departamento da família daí? O departamento da família foi algo já que surgiu junto com os casais, né? Com a saída dos nossos ali, foram pais na fé, os antigos líderes da família, né? Foram quem nos acolheram aqui dentro da Jerusalém, nos ensinaram, né, levaram até esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Dentro da palavra, com muitos cursos. E a família surgiu também, inesperadamente. Gente, a gente nunca sonhou em ser líder de casal e família. Nunca teve nos nossos planos, nos meus planos e do meu marido, a gente nunca... Porque é um ministério muito importante e às vezes a gente se acha tão pequeno e não se acha capaz daquilo, né? E Deus tem os planos maiores que a gente, e a gente vai vendo quando vê, já estamos ali fazendo coisas que a gente nem se acha capaz, mas está fazendo. Então, assim, esses anos que a gente esteve aqui, né, no Ministério Familiar, junto com a Ângela e com o Paulo, ajudando eles nos cursos, eu vejo hoje como um preparamento de Deus. Ainda que a gente não soubesse para que propósito, Ele estava nos preparando para algo que a gente não imaginava. E a família, para nós, também é algo maravilhoso. E a reunião da família, no caso, toda quarta-feira? Toda quarta-feira, né? A gente tem, às 19h30, nós iniciamos, né, o nosso culto da família, onde nós temos testemunhos, palavra,
também ali a gente chora junto, se alegra junto, e Deus tem sido glorificado em nosso meio. Almas têm se rendido a Jesus através desses pequenos grupos que aqui, nas quartas-feiras, se reúnem. E isso é tudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? E a gente está com um projeto aí em 2024 para sair dessas 4 paredes e aí evangelizar essas famílias, né? Através dessas famílias que estão aqui, evangelizar outras famílias para que venham mais famílias, né? E venham conhecer o amor de Cristo, aquele plano que Deus tem para a família de cada um, né? Porque às vezes as pessoas elas não entendem o propósito que o Senhor tem para a sua família, né? Ou acham assim, não, mas a minha família não vai ser alcançada, é impossível, né? Mas com Jesus a gente sabe que é possível, gente. É possível. Se você está aí e acha que a sua família não vai ser restaurada, crê, confia, porque não tem perfeitos aqui, há muitos imperfeitos, não há família perfeita. A família que entende que tem problema e se rende aos pés de Jesus. Glória a Deus, Laura. E já diante de tudo isso, então, vamos entrar agora, né, no nosso propósito maior, que é falar sobre alcançadas pela graça. Então, Laure, eu quero que você fale para nós um pouquinho de como o Evangelho chegou na tua vida. Qual foi o seu primeiro contato com o Evangelho? Porque às vezes a gente tem aquele primeiro contato, mas a gente não se converte logo ali naquele primeiro contato. A gente passa tempos e vai se converter depois. Mas como foi isso na tua vida? Então, eu ouvia falar de Jesus desde o meu nascimento. A minha avó materna, ela era evangélica, uma mulher de Deus, uma mulher que estava ali orando e intercedendo pela sua casa. Então, ela nos apresentou a Jesus, nos levava na igreja, né? Meu pai e minha mãe não eram convertidos. E eu tinha algumas tias minhas que também eram cristãs, mas como a gente morava muito distante, a gente só tinha aquele contato quando a minha avó ia até a minha casa, porque a minha avó morava no interior. Mas a minha avó que me assim mostrou o que era Jesus. Mas como a pastora falou, eu não fui alcançada ali naquele momento, né? Eu não me rendi a Jesus ali, na infância, logo na infância. A gente ia para a igreja, quando a minha avó estava, cultuava a Deus, sabia, né, a importância de estar ali e tudo, mas ainda não tinha sido alcançado, aquilo ainda não tinha penetrado, a gente ainda não tinha abrido a porta, sabe? E então eu fui crescendo, né, a minha avó sempre ali, né, instruindo, mas eu fui crescendo distante dos caminhos do Senhor. E eu estava me lembrando eu estava recordando disso, e isso é muito interessante, porque me dá muita alegria. Quando eu fui realmente alcançada, né? Foi um plantio, eu acredito que é um plantio, por isso que eu falo sobre a importância das famílias. A minha avó plantou, e né, hoje eu estou colhendo aquilo que ela plantou, porque ela orava, ela intercedia pela gente, era uma mulher de Deus, ela falava aquilo que ela realmente vivia, ela, né, pregava aquilo que ela vivia, e isso foi um exemplo muito grande para nós. E a gente tem que entender, né, Laure, como, né, quando a gente lê a palavra é muito clara, que a bênção de Deus vem para a nossa geração. Então, muitas vezes a gente acha, não, é só eu na minha família hoje, e a gente não consegue enxergar que Deus está movendo na nossa família através de nós, através da nossa vida, da semente que nós estamos plantando ali. Né, que foi o seu caso e é o caso de muitas pessoas. Né? De repente, ela até faleceu, não sei, mas não viu, né, você se convertendo, mas o importante é que você se converteu. Ela morreu e guardou a promessa da salvação para a família. Isso que eu estava lembrando ontem, né? Eu estava refletindo a respeito disso e estava me lembrando disso, né? Sobre esse plantio que ela teve, e ela não teve a oportunidade porque quando a minha avó faleceu, eu já estava firme assim na igreja, né? Mas ela já estava na cama, então ela não reconhecia muitas coisas. Mas então ela não viu literalmente o plantio que ela, né, ali dela, ela não conseguiu ver. Mas eu acredito que na glória tudo isso vai, né, ser recompensado. Mas voltando à questão ali, como eu fui alcançada, então ali se passou os anos, né, eu crescendo. A minha família foi uma família muito desestruturada. Meu pai teve problema com alcoolismo. Glórias a Deus, hoje ele é liberto disso, a minha mãe também. Então, eu crescia naquele ambiente. Os meus pais, não é que eles, por maldade, nada, é por conta, assim, acreditaram que aquilo era o que eles mereciam, ou que aquilo era o que a vida tinha para dar para eles. E o pecado, ele é assim, ele nos
ele nos enrola tanto que a gente não vê saída, né? Mas, pela glória de Deus, ali pelos 13, 14 anos, eu já estava grávida, né, da minha filha. E, por acaso, eu também estava já namorando o Maicon, que é o meu esposo. E, então, ali, ele era cristão, e eu não sabia que ele era cristão. Ele já era cristão, assim, eu digo que ele estava afastado naquele momento, mas o avô dele também servia a Deus, a família toda era cristã, e ele estava afastado. E tinha uma chama muito acesa no coração dele sobre a palavra. Então, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era algo errado e que ele queria voltar para o caminho certo. E isso foi muito bom para a minha vida, porque me acendeu algo que a minha avó tinha plantado em mim. Eu sabia também que aquilo ali que eu estava fazendo, a vida que eu estava vivendo até ali, não era uma vida que agradava a Deus. Então, aos poucos, Deus foi ali plantando no meu coração, e eu fui conhecendo. E eu estava até me lembrando que as sementes que são plantadas, elas não voltam vazias. Porque a gente morava na capital, né, que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tinha uma moça que ela trabalha até hoje no Ministério Infantil, lá na congregação onde é o bairro que a minha mãe mora. E ela nos levava para a escola bíblica todo domingo de manhã. Ela recolhia todas as crianças daquele lugar. E, gente, não era assim, lugar asfaltado, lugar que reto o chão, não. Era subida, era lugar de barro, e ela carregava muita criança. Olha, dava em torno de umas 20 crianças. E até hoje ela faz esse ministério. E ela fazia isso em mim também. Então eu conhecia a igreja do bairro que eu morava, porque era ali tudo muito pertinho. Conhecia também os irmãos, mas não tinha aquele hábito. Então, a partir dali, eu comecei a me relacionar com o Maicon, já estava grávida da Alice, e a gente começou a ir na igreja. Só que aí que tá, eu estava me lembrando, porque a gente vai esquecendo, né? Eu estava me lembrando que uns 6, 7 meses antes de eu conhecer o Maicon, eu fui até uma igreja onde a minha tia congregava. E a minha prima, que hoje está parada na fé, né? Saudades. Ser alcançada. Que ela venha a ser alcançada pela essa graça maravilhosa, porque Jesus, né, tem um plano muito grande na vida dela. A minha tia trabalhava ali com jovens e ela estava ajudando a minha tia. E eu fui nesse culto. E eles fizeram um apelo e ela me falou para mim: "Tu quer aceitar? Se tu quiser aceitar Jesus, eu vou contigo." Eu falei que queria e a gente foi junta. Então ali o Espírito Santo me recordou que eu tinha aceitado Jesus antes. E eu achei engraçado, por quê? Porque aí que tá. A gente acha que a gente que aceita Jesus, né? E quando a gente vai vendo, a palavra nos fala totalmente o contrário. A palavra fala que ele nos amou primeiro, né? Ele nos escolheu, não foi a gente que escolheu ele. Ali naquele dia, eu até aceitei ele, mas não me lancei, né, totalmente. Mas ali eu dei liberdade para algo que aconteceu na minha vida, que foi depois que eu me rendi realmente aos pés de Jesus. Então, assim, a gente acha que às vezes a gente que aceita Jesus. Não, mas é ele que nos escolheu. Porque aquele dia eu não merecia, mas ele me escolheu. E é um versículo que eu amo, assim, que em Salmos ali, que diz que o Senhor, ele nos cerca em volta. Né? Se a gente parar para pensar, como você foi lembrando aqui agora, né, Laura? Sim. Como que Deus ele vai nos cercando, desde criança, através da avó, depois através da vizinha e assim por diante. Né? Aí, né, começou um relacionamento com um menino que aparentemente não ia dar em nada. Exato. Mas ele também já tinha um propósito de Deus, Deus uniu os propósitos. E tudo isso é Deus nos cercando. E quando a palavra diz que ele nos cerca em volta, ele nos cerca através de pessoas. Né? Pessoas que são usadas por Deus em vários momentos para nos ajudar, né? E para ir regando aquela semente, regando até que ela venha florescer. E isso aconteceu na tua vida, né? Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, eu ia perguntar até aqui, né? Quem foi a sua base de fé? Em quem você se espelhou? Então, você já disse a sua avó, né? Aí a segunda pessoa foi essa amiga que levava aos cultos, né? E como é maravilhoso a gente relembrar tudo isso, né? É muito bom a gente ter essa lembrança, né, de como que foi, porque a gente é cercado, né? Deus nos cerca e nos leva até coisas que a gente... Porque a situação em que eu vivia era uma situação muito triste, porque
a gente estava vivendo e a minha mãe tinha que trabalhar. Quando não trabalhava, a minha mãe ficava bebendo, porque, infelizmente, era a realidade que ela tinha também. Ela tinha os traumas dela, que às vezes as pessoas descontam na bebida, né? E não tinha sido alcançada ainda por Jesus. Então, acabava que a gente ia ali vivendo, quanto mais pecado, a gente vai pecando cada vez mais, né? Então, foi ali. E quando eu realmente aceitei a Jesus, foi quando eu me rendi, né? Eu me lembro, meu cunhado, que é casado com a minha irmã, que hoje, para a glória de Deus, são líderes de adolescentes, lá naquela mesma congregação onde realmente eu voltei para Jesus. Ali voltei porque eu tinha aceitado antes, e daí ali eu comecei realmente a servir a Deus ali, né? Com compromisso, no caso. Com compromisso, né? Com coração, com vontade, com amor. Então, ele naquele período, ele se envolveu com o tráfico de drogas, porque é muito comum lá em Porto Alegre, e acabou que a gente teve um determinado dia que a gente estava na casa dele, e ele tinha drogas, tinha ali algumas coisas, e fizeram uma denúncia e a polícia bateu lá. E eu já estava grávida, já estava com o Maicon, tudo. Então, ali a polícia bateu naquela casa e eles começaram a né, revistar tudo, acharam as coisas. Eles iam levar eu e a minha irmã presa, junto com o meu cunhado. O Maicon também tinha chegado recém do trabalho, eu também tinha chegado. Olha só como é os planos do inimigo e totalmente é o contrário os planos de Deus, né? Eu fazia um curso no centro de Porto Alegre, eu também recém tinha chegado, e o Maicon também. E ali, quando não fazia 1 hora que a gente tinha chegado naquele local, a polícia chegou, bateu ali e eles começaram, né? Eles fizeram um horror ali naquele lugar que a gente não nem vale a pena contar, mas eles falaram que a gente ia ser presa, né? Nos colocaram para o lado de fora, eu e a minha irmã nos colocaram para o lado de fora da casa, e a minha mãe estava no ônibus ainda, né? Então, toda a população ali se reuniu e quando a minha mãe chegou naquele lugar, ela viu a gente ali, né? Daí ela começou a conversar com os policiais e eles falaram para ela, não, espera um pouco aí que a gente vai ver o que a gente vai fazer com elas. Mas naquele dia eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim, se rende. Ali naquele lugar eu ouvi Deus falar comigo a primeira vez. Eu falei, ele se rende a mim que eu vou te libertar daqui. E ali As formas que Deus usa, né? No meio de tanta desgraça, exato. A gente para e consegue ouvir a voz de Deus, né? Nos chamando. Isso. Para nos resgatar daquilo, né? Foi muito lindo. Aquele dia eu consegui ver ali, né, o Espírito Santo me convencendo. E ali eu fui convencida, fui alcançada. Ali, eu nunca me esqueço, eu estava sentada no chão, do lado da minha irmã, e ali o Espírito Santo falou comigo, e eu falei, eu não falei com a boca, eu falei em espírito, e em espírito ele ouviu, ele atendeu, né? E ali eles nos liberaram, a gente foi para casa. Logo em seguida, o Maicon também não ficou muito tempo, ficou um dia só, o meu cunhado que ficou um pouco mais de tempo, mas ali começou o processo. Eu comecei a ir nos cultos, na igreja, comecei a servir a Deus. Deus começou a falar muito comigo e foi um processo. E logo depois a minha filha nasceu, né? Isso foi para março, abril, eu não me lembro muito bem dessas datas, eu sou ruim. Mas em setembro a minha filha nasceu. E ali eu fui literalmente fisgada. Ali, quando ela nasceu, eu senti algo que ontem eu estava me lembrando. Foi a conclusão de tudo. Foi a conclusão. Ela veio assim para finalizar aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Né? Eu ganhei ela, eram 4, pouquinho da tarde. Ela foi para o quarto só no outro dia. E ela ainda foi um pouquinho de tempo porque ela teve que ir para a incubadora. E quando eu peguei ela no colo, eu olhei para ela e eu senti ali o amor de Deus pela minha vida. Eu olhei para o rostinho dela e eu falei assim, esse é o amor que Deus sente por mim. E ali eu fui alcançada. Ali você entendeu. Você. Glória a Deus. Emocionante, né? Mas é isso daí, é isso que você tem que passar, verdade. Emoção naquilo, né, que Deus fez na tua vida. São oportunidades que às vezes a gente não tem em um culto normal, né? A gente não tem tempo de estar falando sobre isso. E é muito importante a gente estar aqui, você que está ouvindo nessa tarde, né? Eu não sei o momento que você vai ouvir, porque está sendo gravado, mas saiba que o amor de Deus, ele te alcança, né? Abra os olhos, abra o teu coração, abra os seus ouvidos para ouvir.
que Deus está falando, eu te amo, eu te quero, aleluia, eu te resgato. E glória a Deus por esse testemunho tão lindo. E quanto tempo já, Laure, de convertida? 10 anos já. 10 anos já se passaram, desde aquele início lá até o... Né? Eu fui me batizar depois, porque eu e o Michael, a gente não era casados. E depois a gente foi se batizar, mas de convertida realmente ali, seguindo os passos de Jesus ali, foram 10 anos. Desde então, né? E foi a melhor escolha da minha vida, porque realmente eu fui alcançada pela graça, eu senti um amor que eu nunca tinha sentido. Algo que eu não imaginava e não me arrependo. Não me arrependo e algumas pessoas às vezes sentem saudade, né, do que viveram. Mas eu não sinto, eu sinto nojo, eu ainda falo, por que eu perdi tempo? Tempo vivendo aquilo que eu poderia ter vivido com Deus. Essa é a verdadeira conversão, né, Laura? A gente entende, porque às vezes tem pessoas no nosso meio que ele tem prazer de falar aquilo que fazia, aquilo que vivia. Fala como testemunho do passado, mas fala com prazer. Alguns, de repente, até têm saudade da vida que vivia. Né? Não está tão satisfeito hoje com o Evangelho, mas a conversão nos faz isso. Faz a gente lembrar do passado e pensar, meu Deus, como eu pude fazer isso? Como eu pude perder tempo. Como eu pude perder tanto tempo? Porque hoje a nossa alegria está na presença do Senhor, né? Estar servindo a Deus. E diante de tudo isso, Laura, o que foi mais difícil para você depois de convertida, depois que você teve consciência que era isso que você queria servir a Deus, né? Servir a Deus com a tua família. E falando aqui da sua menina, né, Alice, eu acho que é por isso que ela é tão doce, né? Uma criança maravilhosa. A Alice, ela é linda. Um amor, ela está ouvindo pessoa. aqui. Né? E ela foi realmente usada por Deus naquele momento. Foi. Mas diante de tudo isso, o que foi mais difícil na tua conversão? De você largar, ou de você enfrentar, de você conviver de repente? O que foi mais difícil foi a questão dos meus pais. Foi ali a parte mais difícil. Porque a gente já estava convertida, eu já estava convertida, sabia que aquilo ali, via eles aprisionados e aquilo me doía muito, né? Porque a minha mãe, que nem eu falo, a minha mãe foi uma ótima mãe. Minha mãe trabalhava o dia todo para nos dar assim o melhor que ela podia nos dar. Chegou um estágio da vida dela que ela começou a se atirar muito, né? Ela sempre teve esse vício da bebida, só que ao longo do tempo aquilo foi piorando, né? E eu entendo, claro, que o inimigo usou a vida dela, né? Usou ali aquilo que ela tinha como fragilidade, que era aquele vício, para que ela, né, fosse ali usada. Então eu via minha mãe naquele estado e eu sentia muito, eu me machucava muito aquilo, ver a minha mãe. E a segunda coisa mais difícil foi aceitar o propósito. Aceitar vir para cá. Aceitar viver aquilo que Deus tinha para mim. Porque eu vim para cá depois, a Alice tinha 1 ano e meio, quando a gente veio para Florianópolis, né? E eu não queria vir de jeito nenhum. Não queria. A mudança já estava aqui. Eu falei para o Michael, se Deus não falar comigo, eu não saio daqui. E eu me lembro, olha como Deus é bom, que eu fui no Círculo de Oração das Irmãs, que lá tem toda segunda-feira Círculo de Oração das Irmãs, e eu falei, Senhor, a minha mudança... Não, a gente ia na sexta-feira. E eu fui no Círculo de Oração segunda-feira. E eu falei, Senhor, fala comigo. Se não falar comigo, eu não vou. Eu não quero isso. Eu não estou sentindo, né? A gente usa isso, eu não estou sentindo. Daí tá, eu fui até o Círculo de Oração lá. Deus levantou uma irmã para falar para mim. Vai que eu tenho uma terra preparada para ti. E hoje eu vejo aquilo, né? Foi uma experiência que você teve com Deus de um chamado, né? Teu chamado já começou ali. Isso, e assim, aí que tá, olha só. Deus falou para mim, vai que tu tem uma terra preparada para ti, mas a gente nunca imaginou que era isso, ou se é só isso, a gente não consegue entender a dimensão daquilo que Deus tem pra gente. Mas é muito difícil aceitar o propósito e o processo, porque o processo também foi difícil, né? Tem tudo isso, né? O propósito, o processo e o tempo. Né? Porque muitas vezes a gente acha que é para agora. E esse processo ele pode prolongar um pouco. Exatamente, foi o que aconteceu na minha vida. Eu cheguei aqui, né, em Florianópolis, a gente chegou num domingo, o motor do carro caiu. Porque a gente, olha só, gente, a gente veio morar aqui do lado nessas kitnets aqui que tem, né, aqui do lado da igreja. Então, era uma casa muito ruim, era uma casa que caía cupim.
era algo que eu não estava acostumada a morar de aluguel e ainda mais a viver assim numa casa tão ruim. Era ruim a casa. E ali é Deus nos esmagando, né? Ele vai esmagando a oliveira ali até a oliva até sair o óleo. E ali foi o processo. E começou, e era muito difícil. E eu chegava aqui, eu me lembro que eu sentava no meio, bem no meio, lá no fundo, e eu dizia, Senhor, eu não me sinto bem aqui, eu não me sentia bem. Era o processo. Até que depois eu fui alcançada pela terceira mulher, que é uma mulher que tem uma importância muito grande na minha vida, que é a Ângela. Ela me enxergou lá no meinho. Ângela, tá ouvindo aí, ó? A minha mames da fé. Coraçãozinho pra você. Ela é a mãe de muitas, né? A gente vê o carinho que as mulheres, a igreja em si tem por ela, né? O respeito, o carinho. Ela se posiciona mesmo em lugar de mãe. Aquela mãe que acolhe, aquela mãe que repreende, aquela mãe que dá colo, né? Que chora junto. Ela é uma querida, uma mulher muito usada por Deus. Se você não teve ainda a oportunidade de conhecer a Ângela, Deus vai te preparar um momento de ser abraçado por ela. Laure, né, são tantas coisas, né, que a gente tem para falar, mas agora eu quero que você, diante de tudo isso, né, que você falou, que você viveu, fala diretamente àquela pessoa que está te ouvindo agora, um recado de Deus para a vida dela, porque de acordo com o seu testemunho, que não é muito diferente na questão da vida que a gente vivia, a gente não via a solução. Né? Muitas vezes a gente pensava assim, eu nasci para isso, é assim que eu vou ficar. Né? E glória a Deus pela tua vida, que você sempre teve a consciência de não condenar os seus pais. Não. Porque tem pessoas que passam a vida toda condenando o pai, condenando a mãe, mas aquilo era o que eles tinham para oferecer no momento. Mas o importante é que Deus, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade de vida. Exatamente. Né? Ele deu oportunidades para o seu pai, para sua mãe, Ele deu oportunidades para você. Então, a gente tem que se desprender do passado, desprender muitas vezes da vida que a gente está vivendo no momento, para enxergar que há um Deus que abre novas possibilidades. Sim. Que há um Deus que está pronto a aperfeiçoar o nosso caminho, a nos fazer pessoas diferentes. Então, deixa um recado importante aí para essas pessoas. Ei, mulher de Deus, que você está me vendo aí, talvez hoje você diga, mas eu não sou mulher de Deus. Mas Deus já te escolheu. Lá, quando eu vivia naquela vida, Deus já tinha me escolhido, Ele já tinha um propósito muito grande na minha vida. Eu não sei em que situação que você se encontra, né? Mas eu quero te dizer, não ache que a sua situação é impossível, porque para o nosso Deus não há impossível. Né? Como eu já falei um pouco aqui, eu vivia em uma situação que nem se é de se testemunhar. Mas o Senhor me alcançou, né? Ele me escolheu e me capacitou. Então, abra o teu coração para Deus e peça para Ele, para que você experimente esse amor. Porque eu acredito que se você pedir para Ele ser alcançada por esse amor que eu recebi lá naquela maternidade com a minha filha no colo, eu acredito que você nunca mais vai largar Jesus, porque você vai ser alcançada por essa graça maravilhosa. Então, fica firme, não desiste, porque Deus tem um plano muito grande na vida de cada uma de vocês. A gente só precisa se dispor, estar à disposição, querer e ter um coração que quer a Jesus. E o resto Ele faz, pode ficar tranquila que a tua história, Ele se faz mudar. Ele faz mudar toda essa história. Ele apaga o teu passado, e para Ele não existe passado, porque Ele apaga, né? Hoje Ele não me olha mais com o meu pecado, Ele não me olha mais com o meu passado. Hoje Ele me olha, Ele já me olhava. Aí que tá, olha só. Ele já me olhava como eu sou hoje. Ele já me olhava transformada. Ele não me olhava na situação onde eu estava. Né? Por quê? Porque o sangue de Jesus me cobriu. Cobriu os meus pecados quando eu aceitei a Ele. Então, venha, aceite a Jesus. Porque Ele tem um plano, um propósito, e Ele não vai ficar te julgando pelos teus pecados. Ele vai apagar eles e vai te dar uma nova história. Uma folha em branco, como diz o nosso pastor Anderson. Glória a Deus, isso é graça. Né? Para quem não entende a graça é favor imerecido. Exato. É isso que Jesus fez conosco. Nós não merecíamos. Eu disse na live passada que eu, Gisele, não merecia estar aqui. Exato. Assim como você, Laure, não merecia estar aqui. Mas a graça nos alcançou. E hoje nós podemos dizer que somos livres em Jesus.
mulheres transformadas. E para encerrar, um texto que eu amo muito e fala muito sobre nós mulheres que fomos alcançadas por Jesus, que está em Lucas 8, que diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, a mulher de Cusa, o administrador de Herodes, e Susana e muitas outras mulheres. Então nós podemos dizer, nós somos uma delas. Né? Uma dessas mulheres que tem testemunho, que foi alcançada de alguma forma. Sim. Em algum momento o Senhor nos alcançou, em alguma trajetória da nossa vida, nós somos alcançadas e o Senhor, Ele quer alcançar a tua vida também. Amém? Então deixamos aqui essa palavra. Glória a Deus. Né? E que aquelas que venham ouvir, venham sentir essa presença de Deus, esse amor de Deus que nós sentimos aqui. É a minha oração, né, nessa tarde e ontem foi que, através desse testemunho, que você venha sentir essa graça maravilhosa. Porque é inexplicável, é só aquele que sente que pode explicar, é imensurável, né? Tem que provar, né? Não adianta só ficar olhando e deduzindo. Irmãs, Deus tem um testemunho para dar para mim, para a pastora e para você, né? Ele não quer que você viva do testemunho do outro. Ele quer que você comece a caminhar e viver o propósito, né? Viver aquilo que ele sonhou. Isso, viver o chamado, viver o plano perfeito dele para nós, né? E antes de encerrar, eu quero deixar aqui para vocês um recadinho, né? Esse mês de março, o mês da mulher, como nós já dissemos aqui no início. Então, a gente tem toda a terça-feira do mês, iniciando no dia 5, né? Toda terça-feira do mês, né, Laure? Sim, algo bem especial aqui com as mulheres. E não só no mês de março. O nosso culto com o departamento feminino é toda terça-feira. Então, toda terça-feira tem mulheres, desde manhã já em oração, em consagração, já preparada para dar uma palavra no grupo, fora do grupo. E a partir das 7 horas já tem mulheres aqui também orando, buscando a presença de Deus, né, para diversas situações, diversos pedidos de oração. Então isso é um pouquinho do Ministério Feminino e que você venha fazer parte desse ministério, que venha conhecer, que venha estar junto conosco para participar dessa grandeza do Senhor. Nós vamos adorar receber você, né, e a sua família, em nome de Jesus, aqui reunida com a gente, né? Amém e até o próximo podcast, em nome de Jesus. Glória a Deus.